Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli na nossa aula 2, aula que nós vamos resolver algumas atividades propostas de razões e razões especiais, que a gente viu na aula 1. Conteúdo bem tranquilo, bem fácil, espero que vocês compreendam bem. Vamos lá? Vamos juntos? Vem comigo! Vamos praticar. Primeira atividade. Carlos e Lucas fazem parte do mesmo time de basquete. Em uma partida, Carlos fez 16 pontos e Lucas fez 24 pontos dos 48 pontos marcados pela equipe deles. Atenção! Item A. Qual a razão entre o número de pontos feitos por Carlos e o total de pontos da equipe? Lembrar, galerinha, que a razão é uma comparação entre grandezas. No caso aí, são os pontos, a quantidade de pontos, porque grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Lembrar também que quando nós montamos uma razão, uma comparação na forma de fração ou na forma de uma divisão propriamente dita, nós respeitamos a ordem que o enunciado nos traz. Quando ele pede no item A para a gente escrever a razão entre o número de pontos feitos por Carlos e o total da equipe, é exatamente nessa ordem. Então, atenção! Pontos feitos por Carlos, 16. Total de pontos feitos pela equipe, 48. Então, nós temos a razão, 16, 48 avos, que nós podemos simplificar, dividindo tudo, numerador e denominador, por 16. E nós obtemos 1/3. O que essa razão quer dizer? Quer dizer que de cada 3 pontos que a equipe fez, 1 foi o Carlos que efetuou. Tranquilo até aí? Item B. Qual é a razão entre o número de pontos marcados por Lucas e o total de pontos da equipe? Respeitando a ordem. Primeiro, pontos marcados por Lucas, 24. Total de pontos da equipe, 48. Podemos simplificar essa fração dividindo tudo por 24. Ficamos com 1/2. Quer dizer que de cada 2 pontos que a equipe fez, 1 foi o Lucas que converteu. Molezinha, né, galera? Continuando, item C. Qual a razão entre o número de pontos feitos por Carlos e o número de pontos marcados por Lucas? Bora lá então, pessoal, nessa ordem. Carlos converteu 24 pontos, Lucas 16. Então, a razão fica 24, 16 avos. Nós podemos simplificar dividindo ambos os termos da fração por 8. Obtemos 3/2. E qual é o significado dessa razão? Quer dizer que a cada 3 pontos marcados por Carlos, Lucas fez 2 pontos. A razão é a comparação, então ela tem que ter um significado. Lembraram? Vamos para a próxima atividade? Acompanhe aí. Bora lá praticar um pouquinho de uma razão especial, a escala. Atenção no enunciado da atividade. No mapa ao lado, a escala é de 1 para 20.000. Os pontos P e E representam a casa de Paulo e a escola onde ele estuda. E a distância em linha reta dos pontos P e E, medida no mapa, medida do desenho, corresponde a 2,5 centímetros. Esse 2,5 centímetros corresponde à medida do desenho, que foi usado ali quando foi reduzido o mapa da escola e a casa onde Paulo mora, ali na região onde ele mora. Item A. Qual a distância real entre a casa de Paulo e a escola em metros? Nós temos duas situações. Primeiro, nós temos que descobrir a distância real, porque nós temos a distância medida no desenho. Segundo, nós temos que converter essa unidade de centímetro para metro. Atenção, galerinha, escala é a medida do desenho sobre a medida real. E aí nós temos a escala, ela nos foi dada no enunciado, 1 para 20.000. Escreva essa escala na forma de fração, facilita na hora dos cálculos. A medida do desenho corresponde a 2,5 centímetros e x é o nosso valor desconhecido, que representa a medida real, que é o que nós queremos calcular. Nós podemos multiplicar cruzado, 1 vezes x dá x, 20.000 vezes 2,5 dá 50.000 centímetros, ou, convertendo para metros,
500 metros. Quer dizer que a distância real da casa do Paulo até o colégio, até a escola dele, corresponde a 500 metros. Item B. Em um mapa feito em outra escala, a distância entre os mesmos pontos corresponde a 2 centímetros. Qual é a escala desse mapa? Galerinha, agora nós já sabemos que a escala é o que nós queremos determinar no item B, que a medida do desenho nesse novo mapa corresponde a 2 centímetros, e nós sabemos que a medida real que a gente calculou no item A, correspondente a 500 metros, tem o mesmo valor em centímetros, que corresponde a 50.000 centímetros. Então, substituindo medida do desenho no item B, 2 centímetros, medida real, 50.000 centímetros, deixe as medidas da mesma unidade. Simplificando essa fração, dividindo o numerador e denominador tudo por 2, nós temos 1/25.000 avos. Ou seja, a escala usada nesse novo mapa é de 1 para 25.000. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro no mapa, no desenho, corresponde a 25.000 centímetros lá no tamanho real. Molezinha, né, galera? Bora para a próxima atividade. Vamos praticar agora o cálculo de velocidade, velocidade média. Atenção, atividade 8. Considere que um voo de Fortaleza ao Recife durou 1 hora e 15 minutos. Sabendo que o avião percorreu aproximadamente 630 quilômetros, qual foi a velocidade média desse avião? Galera, primeira coisa, marca texto na mão, destaquem 630 quilômetros, 1 hora e 15 minutos. Nós acabamos de destacar a distância percorrida em quilômetros e o tempo em horas e minutos. Nós sabemos que a velocidade média é uma razão, é a comparação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Nós temos que a distância percorrida foi de 630 quilômetros e que o tempo foi de 1 hora e 15 minutos, o que corresponde a 75 minutos, já que 1 hora tem 60 minutos. Vamos dividir. 630 dividido por 75 é o equivalente a 8,4 quilômetros por minuto. Então, a velocidade média desse avião, desse voo, foi de 8,4 quilômetros a cada minuto. Fechou? Vamos à próxima atividade. Agora a gente vai falar um pouquinho de densidade demográfica. A tabela a seguir contém os dados relativos à população estimada para 2017 e a área de 3 estados brasileiros. Nós temos 3 estados aí, Santa Catarina, Tocantins e Goiás. Área em quilômetros quadrados estimada em 2017, população estimada em 2017. Item A, o estado com maior área é o que tem a maior população? Galerinha, acompanhem lá. O estado que possui a maior área é Goiás, com 340.106,492 quilômetros quadrados. Porém, Goiás não é o estado nessa tabela que possui a maior população. A maior população está lá em Santa Catarina. Portanto, não, o estado com a maior área não corresponde ao estado com a maior população. Item B. Determine a densidade demográfica de cada estado com aproximação de uma casa decimal, ou seja, uma casa após a vírgula, e complete a tabela. Bora lá então? Densidade demográfica é a razão, é a divisão entre o número da população, número de habitantes, dividido pela área que essa população ocupa. Começando por Santa Catarina, então, estamos dividindo a população, que é de aproximadamente 7.001.161 habitantes, por sua área estimada, 95.737,954 quilômetros quadrados. Use a calculadora nesse exercício, pode. Isso aí nos dá um valor aproximado de 73,1 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? O que significa essa razão, essa densidade demográfica? Que a cada 1 quilômetro quadrado nós temos aproximadamente 73 pessoas em Santa Catarina. Tranquilo? Vamos fazer a densidade demográfica para o Tocantins.
Dividimos a população, o número de habitantes, 1.550.194, por sua área aproximada de 277.720,412 km² e obtivemos 5,6 habitantes por quilômetros quadrados. Olha a diferença, galera. Vamos para Goiás. Goiás, com uma população, um número de habitantes aproximado de 6.778.772, dividido por sua área, de 340.106,492 km². E aí essa divisão nos dá um valor aproximado de 19,9 habitantes por km². Galerinha, acabamos de calcular a densidade demográfica de cada um desses estados e preenchemos a tabela. Para fechar essa atividade, item C. Qual desses estados é o mais povoado? E aí a gente vai verificar a densidade demográfica. O mais povoado é Santa Catarina. Dos 3 estados, galerinha, ele tem a menor área e a maior população. Portanto, é o mais povoado. Molezinha, né, galera? E para a gente fechar com chave de ouro, leia o texto sobre as medidas da Taça da FIFA. A Taça FIFA foi apresentada pela primeira vez no Campeonato Mundial de Futebol de 1974. Foi criada pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga para substituir a Taça Júlio Rimet, depois que esta passou a pertencer definitivamente ao Brasil. Sabe-se que a taça tem 36,8 centímetros de altura e o diâmetro de 13 centímetros na base. Como a taça tem formato irregular, vamos supor que o seu volume seja mais ou menos equivalente a um cilindro com 10 centímetros de diâmetro e 36 centímetros de altura. Além dessas informações no texto, galerinha, vocês têm informações importantes destacadas aí ao lado na imagem, ok? Determine a densidade desse corpo, desse objeto, dessa taça aproximada, sabendo que seu volume é de aproximadamente 2,8 decímetros cúbicos. A gente sabe que para a gente calcular a densidade de um corpo, nós temos que fazer a razão entre a massa desse corpo e o volume. Nós temos essa informação da massa, olha, a prof circulou de vermelho ali para vocês. Bora lá então? Densidade, massa dividido pelo volume. Massa, 6,175 kg. Volume, foi dado ali no enunciado, 2,8 decímetros cúbicos. Igualando as casas decimais, efetuando essa divisão, e você pode usar a sua calculadora, nós temos que a densidade dessa taça, desse corpo, desse objeto, corresponde a 2,2 kg por decímetros cúbicos. Galerinha, vamos fazer um resuminho. Nós resolvemos atividades aqui sobre razão, que é uma comparação entre duas grandezas. Lembrar que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. E nós falamos de algumas razões especiais, que são comparações utilizadas muito por diversas áreas, não só na matemática. Escala, velocidade média, densidade demográfica, densidade de um corpo, de um objeto. Ou seja, galerinha, olha aí a matemática no nosso dia a dia. Fechamos com chave de ouro, né? Galerinha, fim da nossa aula 2. Praticamos muitas atividades hoje, colocamos a mão na massa, resolvendo. É assim que nós aprendemos matemática. Eu desejo a vocês uma ótima semana de estudos. Se cuidem, fiquem bem. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo. Até!